E aí, tá assustado com o aumento de preços no Brasil? Prepare seu bolso, porque os preços devem subir, infelizmente, ainda mais. Fala aí, galera do Ranking, nós vimos agora a notícia de que o IPCA estourou e nos últimos 12 meses está acumulado em 9% o índice de inflação. Lembrando que havia uma meta do Banco Central para ter uma inflação de 4% no Brasil, com uma tolerância até próximo a 6%, os bancos tinham revisado para 7% e agora saiu que nos últimos 12 meses a inflação está em 9% o IPCA e o índice IGPM muito maior, está acima de 30%. Lembrando ainda que tem um terceiro índice que é o INPC, que reajusta as contas do governo, que tende a ficar acima do IPCA. Então nós vamos ter inflação alta, o índice maior ainda para o governo reajustar suas contas, ou seja, aumento do gasto público, deixando a vida mais complicada para os brasileiros. Questionado, o presidente Jair Bolsonaro se eximiu da culpa, falou que a culpa é dos governadores por conta dos lockdowns. Certamente, em parte, tem razão esse argumento. À medida que os estados fecharam suas economias e interromperam a produção, você tem menos produção, a demanda está lá, então com demanda alta e oferta de produtos baixa, isso tende a pressionar os preços para cima. Mas de forma alguma faria sentido eximir o governo federal pela responsabilidade da inflação, porque o governo federal tem na sua mão as principais ferramentas macroeconômicas para lidar com esse problema. A questão da moeda, do tesouro, do gasto público, que a maior parte é no governo federal, e as leis que abrangem todo o território nacional. Esse é um bom momento, pessoal, para a gente relembrar o que significa na real inflação, porque muita gente realmente não entende e aí acaba levando a conclusões erradas e políticas públicas erradas. Inflação é um imposto disfarçado, tá? É uma forma que o governo faz para jogar debaixo do tapete a sua ineficiência e a sua irresponsabilidade. Então o governo, ele é uma grande vaquinha, que tem lá os políticos, os caras que mandam no orçamento, tem uma vaquinha que é extraída de você, cidadão, e aí dessa vaquinha vai se pagando uma série de coisas e obrigações, algumas mais úteis para a sociedade, como por exemplo ter remédio no posto de saúde, ter gasolina no carro da polícia, ter professor nas escolas, ter essas coisas, também vem dessa vaquinha, e outras coisas menos republicanas que talvez você, como pagador de impostos, não queira ter. Por exemplo, fundão eleitoral para bancar a campanha dos políticos, carro oficial para desembargador, super salário de ministro, penduricalhos, plano de saúde vitalício de senador, bolsa para artista, quer dizer, as diversas tetinhas e corrupções, toda aquela máquina que vai sugando o dinheiro da galera é uma grande vaquinha que todo mundo tem que pagar. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que sempre reforçar e divulgar aqui. A gente pede para todos divulgarem os vídeos do Ranking, que tem que conscientizar as pessoas, e no momento que os cidadãos têm mais conhecimento econômico dessas questões, ajuda a votar melhor e ajuda a gente a forçar as pessoas que estão no poder a fazer a coisa certa, senão não são reeleitos. Então essa vaquinha, pessoal, ela é financiada, não é de Marte. Esse é um primeiro ponto. Muita gente não sabe disso. Acha que, puxa, governo bom é o governo que me dá muitas coisas, o governo que faz muitos programas, o governo fez isso, fez aquilo, construiu aquilo, fez aquilo. E esquece o fato fundamental de que cada real que o governo gasta veio de alguém. Esse alguém é você, é o seu bolso. Então, como é muito grande, a gente às vezes esquece que nós estamos pagando. Então, isso é financiado de duas formas. Imposto, e hoje o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, é uma carga tributária de quase 40% do PIB, quase 40% do que é produzido, é pago em forma de impostos, e o governo poderia aumentar esse imposto para continuar cobrindo as novas despesas. Então, se você teve a crise da Covid, o pessoal teve lockdown, reduziu a produção, reduziu a arrecadação, o governo tem um buraco, por outro lado ele tem que pagar auxílio emergencial, tem que pagar suas obrigações, não cortou gasto, não fez reforma administrativa, não diminuiu em nada os privilégios da elite do funcionalismo, então tem esse desequilíbrio, né? Não fecha a conta. Então ele tem duas possibilidades, ou aumentar imposto, e aí o governo tem medo, as pessoas vão aqui sair quebrando tudo, vão sair fuzilando, literalmente, ministro, deputado, senador, de ódio de tanto imposto. Então ele tem um segundo caminho que chama-se inflação. Inflação é um imposto disfarçado para jogar debaixo do tapete, essa ineficiência e cobrar das pessoas de uma forma que elas não percebam tão claramente. E aí eu vou falar por que inflação é mais perverso ainda que imposto, é pior que imposto cobrado mesmo na lata mesmo, ó, tá aqui, ó, passa mais R$20 e acabou. Vamos supor, então, pegar um exemplo bem simples, uma faxineira diarista humilde, e ela vai lá, faz a faxina dela e ganha R$100. E aí vamos supor que nesse caso tem um imposto. Ela vai pagar, na verdade, embutido nos produtos, mas vamos para simplificar. Então ela ganhou R$100, ela quer ir ao mercado para comprar carne e leite para os filhos dela. Aí ela chega no mercado, compra carne e leite, beleza. No momento em que o governo chega para ela, aponta uma arma na cabeça dela e fala assim: ó, Maria, é para você pagar metade aqui em imposto, é para você pagar R$50 em imposto. Ela vai ficar com ódio, com raiva e vai falar: caramba, tá tirando aqui da minha mesa, das minhas crianças, e ela vai arrancar esses R$50, vai mandar para Brasília, e aí ela ficou com 50, aí ela chegou lá no supermercado e olhou para aquela comida e falou: caramba, eu não consigo mais comprar carne e leite para meus filhos, eu vou ter que escolher, ou eu vou comprar carne ou eu vou comprar leite. Aí ela sai do supermercado somente com uma das coisas que ela precisava, sabendo que ela bancou os marajá lá de Brasília, que tirou diretamente comida, literalmente, da mesa dos
os filhos dela. Agora, vamos pegar o segundo exemplo. Quando o governo, em vez de cobrar esse imposto a mais, ele vai lá e imprime dinheiro, ele fala, caramba, eu preciso cobrir meu buraco aqui. Eu prometi um monte de grana para um monte de gente, para um monte de função, para um monte de marajá aqui, um monte de gasto, eu não consigo arrecadar de imposto, então ele vai ligar a maquininha de dinheiro, lembrando que dinheiro não existe, tá, pessoal? Dinheiro é uma ficção humana, é uma invenção nossa, é um sistema de pontuação que nós seres humanos criamos e que o governo tem um monopólio, né? Ele tem a Casa da Moeda, e aí ele pega essa pontuação que tem hoje, ou seja, hoje tem no Brasil essa montanha de dinheiro aqui, que representa, que simboliza essa montanha de coisas de verdade, que você precisa, que a Maria precisa. Tem a carne, o ovo, o leite, os carros, a roupa, as casas, tal, tá tudo aqui. Então esse dinheiro simboliza isso. O que o governo faz? Liga a maquininha, imprime um monte de dinheiro, e aí essa montanha sobe. Então agora tem o dobro, vamos supor, o dobro de dinheiro. Só que as coisas de verdade não tem o dobro, porque o governo não consegue produzir isso. Quem produz isso são as empresas, são as pessoas produtivas do nosso país. Os profissionais, os cidadãos, os médicos, os engenheiros, os fabricantes, os funcionários das fábricas. Então isso não tem o dobro. No momento que o governo cria esse dinheiro, ele tapa o seu buraco, só que os preços dessas coisas sobem para voltar a simbolizar esse dinheiro que está aqui. Portanto, é inflação. É exatamente isso. E aí a Maria que foi lá, lembra daquele exemplo? Ela trabalhou o dia inteiro, suou a camisa, limpou, fez a faxina dela, pegou os R$100 dela, foi ao mercado e chegou lá e tudo dobrou de preço. Tudo tá mais caro. Então agora, ao invés dela pegar os R$100 e comprar carne e leite, novamente, como o preço dobrou, ela vai ter que escolher uma das duas coisas. Você percebeu que o efeito prático para o bolso da Maria foi o mesmo? No primeiro exemplo, o governo foi lá, enfiou uma arma na cabeça dela e falou, me paga aqui imposto! E aí a Maria suadamente entregou R$50, foi no mercado, comprou metade do que ela precisava. Agora, ela pegou os R$100 dela, falando, pô, legal, tô aqui feliz com meus 100, foi ao mercado e vale metade. Então no final, o resultado é o mesmo. Ela saiu sem a comida que ela precisava para os filhos dela. A diferença grande é que é disfarçado, porque a Maria não consegue entender que isso é diretamente culpa do governo dela. Ela entende que subiu o preço e aí é muito fácil para os políticos demagógicos, os políticos falsos, irem lá e botar a culpa no dono do supermercado. O problema é o cara que é atacadista, o problema é do boi que deixaram escondido no pasto. E aí os governos populistas vão lá e conseguem achar um culpado. Portanto, pessoal, a inflação é uma grande irresponsabilidade de governos descontrolados que não conseguem organizar suas contas, não conseguem tomar decisões duras, dizer não para as gangues de mamador de teta que estão lá pendurados, sugando o dinheiro do pagador de impostos, e aí enfia debaixo do tapete na forma de inflação. Por que eu mencionei que a inflação é muito mais perversa e destruidora até do que o imposto? O imposto é muito destruidor e a inflação é ainda pior. Por dois motivos. Primeiro, porque a inflação gera inflação. Então, no momento em que um país começa a ter inflação, começa a subir, começa a ter expectativa de inflação, as empresas e as pessoas, para se proteger, começam a aumentar o preço antecipadamente. E aí começa o risco de um negócio que é mortal, que é a hiperinflação. E o segundo motivo, que é pior ainda, é que a inflação ela tende a machucar muito mais os mais pobres. É um imposto que cai na pessoa mais humilde. Porque o dinheiro, no momento que o governo cria esse dinheiro, não é que ele enfia na economia e dá para todo mundo por igual. Não, o governo ele coloca o dinheiro primeiro em quem está mais perto do poder, os altos funcionários públicos, os empresários, amiguinhos do poder, os bancos que ele injeta dinheiro. Esse é o cara que recebe primeiro o dinheiro, antes de vir a inflação. Então essa galera que recebeu primeiro tem uma vantagem, porque ela começa a pagar as coisas no comecinho da inflação. Aí quem recebe depois, que vai o dinheiro para outro, que vai dinheiro para outro, que vai dinheiro para outro. Os últimos da fila, que geralmente são os mais pobres, são aqueles que recebem esse dinheiro por último, esse dinheiro que foi criado novo, que é um dinheiro é ficção. E aí esse último da fila é o que mais se ferra. E tenta adivinhar, pessoal, quem é o último da fila. O último da fila é o mais humilde, é o cara que vai receber o salário dele, que vai ter dissídio só no ano que vem, que vai ter reajuste. É o cara que não tem conta bancária, que não tem fundo atrelado à inflação para proteger. Eu, por exemplo, felizmente sou empresário, eu tenho a meu dispor bancos que têm fundos atrelados à inflação, então se a inflação sobe, o fundo corrige esse valor. Os ricos são muito menos machucados no Brasil do que os pobres com a inflação. E esse é um mecanismo extremamente perverso que a gente precisa entender, porque se a gente não entender, a gente não vai cobrar o governo das coisas certas, que é governo, quero ver corte de gastos, quero ver reforma administrativa, quero ver equilíbrio nas contas, quero ver redução de salário de marajá, quero ver redução de penduricalho, senão a gente vai ficar com a ideia completamente sem sentido de que, não, quem gosta de equilíbrio de coisa pública é banqueiro, quem gosta de equilíbrio de conta é coisa de rico. Exatamente o contrário. Um governo descontrolado, ele gera obrigatoriamente inflação e a inflação machuca obrigatoriamente quem está embaixo da pirâmide. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.